de oração erguida por Maomé. Logo é uma terra sagrada para os muçulmanos. A mesma terra sagrada para 3 deuses. Por que não pode ser de todo mundo? Porque todo mundo diz, Deus falou foi para mim. Todo mundo diz. E os muçulmanos dizem, mas falou por último foi comigo. Não é? E os judeus chegaram lá e expulsaram os árabes, porque afinal de contas eles tinham o apoio dos Estados Unidos. E quem tem um como amigo dos Estados Unidos tem dinheiro. E dinheiro significa dizer poderio bélico. Por isso que eles têm mísseis teleguiados, movidos a controle remoto. Enquanto os árabes ficam jogando pedra. Não é? Por isso que os árabes são chamados de terroristas. Claro, para fazer um míssil teleguiado leva meses. Meses. Aí o míssil vem e destrói um prédio, olha o tanto de pedra, automaticamente. Então a luta desigual, porque tem muito mais pedra do que míssil. Eu não sei o que a ONU está fazendo que não proíbe jogar pedra, né? É um absurdo isso. Por isso que quem joga pedra é terrorista. Mas bem, fecha parênteses. Voltemos para cá, para a jihad e para a expansão árabe. Quantos minutos já tem aí? Me avisa. Tá, então estiver faltando 6, você já viu. Os califas chegaram aqui, ó, e ocuparam uma região onde mais tarde vai ser Portugal. Chegaram aqui, ó, e ocuparam uma região onde mais tarde vai ser a Espanha. E continuaram a expansão. Eles estavam prontos para derrotar a região onde seria a França, quando eles vão ser derrotados pelos franceses, na Batalha de Poitiers. Eu vou escrever bem aqui, ó. Aqui, nesse ponto, eles serão derrotados pelos franceses. Sabe o que teria acontecido se eles tivessem vencido aquela batalha? Eles teriam ocupado a França e depois a Península Itálica. Eles teriam destruído a Igreja Católica e Apostólica Romana. Porque diferente dos outros bárbaros que quando invadiram e penetraram a Europa, fizeram acordo com a igreja que lá estava, eles não fariam esse acordo. Porque as guerras deles não eram só guerras de conquista, era uma guerra religiosa. E se eles tivessem destruído a Igreja Católica Apostólica Romana, certamente não teriam havido as guerras de reconquista de expulsar os árabes de volta para a África. E certamente não teria existido um país chamado Portugal, o que significa dizer que não haveria o dia 22 de abril do ano de 1500, quando os portugueses disseram pela primeira vez, isso é um assalto. Aqui no Brasil, e roubaram a terra do índio, ainda o pau-brasil do índio eles roubaram. Então a origem de todos os nossos males está ali na Batalha de Poitiers. Ou seja, malditos franceses. Se não fosse a França, poderíamos até estar pelados agora, né? Espetáculo. Mais tarde, a França está sempre se metendo na história dos outros. Mais tarde, quando aqui tinham 13 colônias que pertenciam à Inglaterra. Essas colônias queriam se tornar independentes. Aí vão declarar guerra contra a Inglaterra. E vão perder a guerra até que a França entra. É graças à ajuda da França que aquelas colônias vão se transformar nos Estados Unidos. Se não fosse a França, os Estados Unidos não seriam o que são. Ou seja, malditos franceses. Mais tarde, anos mais tarde, o Brasil tinha tudo para ser campeão do mundo. E não foi porque perdeu. Malditos franceses. Hoje, nos dias atuais, essa religião aqui, ó, é que a gente erroneamente confunde, né? A gente acha que muçulmano é árabe. Está errado. Porque se a gente olhar para a Península Arábica e para o norte da África, a gente vai ver que tem muito mais africano que é muçulmano do que árabe. Se a gente olhar aqui para parte da Índia, a gente vai ver que tem muito mais indiano que é muçulmano do que árabe. E hoje a religião islâmica ela cresce em progressão geométrica. Enquanto a religião católica, ou cristã, né? A religião cristã cresce em progressão aritmética. Mantidas essas proporções, em 10 anos, e não há que isso, haverá no planeta Terra muito mais muçulmano do que católico, do que cristão. Perdão. Tá? Então é bom comprar a sua boca. Viu? Olhe pelo lado bom, o homem vai poder ter várias esposas. Olhe pelo lado ruim, vai ter várias histórias. Esse muçulmano tem que ter muita fé, porque para aguentar mais de uma sogra
Deus abençoe. Assim como os cristãos, hein? Assim como os cristãos vão se dividir, não é? Entre os cristãos haverão os católicos e os ortodoxos, e depois os católicos e os dos protestantes anglicanos, calvinistas e luteranos, e tudo é cristão. Assim também haverá de acontecer entre os muçulmanos, porque haverá uma corrente que acredita que só pode suceder Maomé, só pode ser sucessor de Maomé aquele que tiver laço de sangue com ele, de consanguinidade. Esses passarão a ser conhecidos como xiitas. E haverá também um grupo daqueles que acreditam que pode suceder Maomé qualquer um que seja escolhido pelo povo para executar tal tarefa. E esses serão conhecidos como sunitas. É a grande divisão, não é? E por que eles chamam exatamente sunitas? Esse som tá ruim, né? Quem me chamou? Ninguém me chamou? I see that people. Por que chama sunitas? Porque esse grupo aqui, que na verdade é a imensa maioria do mundo árabe, não, do mundo muçulmano, e até eu, né, estou conversando. Esse grupo aqui acredita que além do Corão, existe um outro livro também considerado sagrado, que é a Sunna. Esse aqui foi escrito por Maomé e seus seguidores de acordo com aquilo que ditou Gabriel. Esse aqui foi escrito por Maomé e seus seguidores de acordo com aquilo que ditou Maomé. Então aqui inclusive tem alguns princípios de relações sociais. Aqui são conceitos espirituais e religiosos mesmo. Para os sunitas esses dois são sagrados. Para os xiitas não, só esse aqui. Porque foi só aqui que Gabriel disse que só existe um único Deus, o seu único profeta, que é Maomé. Lá no Corão inclusive faz referência a Abraão, viu? Assim como se faz referência também a Jesus Cristo. Mas é como se Deus tivesse esquecido de alguma coisa e tivesse resolvido contar essa alguma coisa 600 anos depois de Cristo. E aí escolheu Maomé. Pelo menos é a crença deles. Tá? E ninguém precisa se odiar por acreditar em coisas diferentes. Isso ok? Muito bem. Se a canção pedagógica da noite do dia de hoje fala exatamente sobre isso. Adão é sunita, né? Adão é sunita. Ele morreu, Satã, ele foi condenado à morte pelo mundo. A execução dele é a prova da civilização, não é? Um homem humilhado publicamente, filmado, enforcado, e isso é em nome da civilização, não é? Então, isso me deixa feliz saber que tem um homem civilizado pensando no mundo que chama George Bush, né? Eu fico feliz em saber disso. E durmo tranquilo, porque eu sei que a paz está bem guardada. Essa música, na verdade, ela me emociona. Eu chorei várias vezes quando eu vi essa música na sua versão original. Ela era a trilha sonora de um filme que me emociona. E aí eu resolvi chamar essa música, com o nome do filme Os Filhos do Francisco, eu resolvi chamar essa música de Os Filhos do Alá. Então, é mais ou menos assim. 2, 3, Beduíno não tem casa, vive no deserto só a caminhar. No litoral sedentário, bom comerciante vai se transformar. Foi então naquela tarde, Gabriel chegou e anunciou. E ele disse assim: quem me mandou foi Deus, o povo escolhido é o seu. Eu sei que a égira que começou o calendário do povo de Alá. Mas sei também que essa fé que cresce começou com a guerra que chama Jihad. O islamismo continua ali, mas pelo mundo foi se espalhar. No Ramadã e na vistosa Meca, todos vão orando pelo Pai Alá. No Ramadã e na vistosa
Meca, todos vão orando pelo Pai Alá. Vocês agora dizem, Beduíno não tem casa, vive no deserto só a caminhar. No litoral sedentário, o bom comerciante vai se transformar. Diga aí, vai! Foi então naquela tarde, Gabriel chegou e anunciou. E ele disse assim: quem me mandou foi Deus, e o povo escolhido é seu. Eu sei que a época que começou, o canário do povo de Alá.